Fala aí, pessoal, aqui é o JP e a gente vai seguir fazendo exercícios da apostila Eleva para terceiro e curso de Química 3, apostila 3, capítulo 11, que trata do assunto éster e reação de esterificação, ok? Vamos lá. O primeiro exercício que a gente vai fazer é o exercício número 14 dos contextualizados, que diz o seguinte: ésteres são as substâncias responsáveis pelos aromas e pelos sabores de diversas frutas. Os ésteres são facilmente hidrolisados na presença de ácido inorgânico, resultando em dois produtos, um que contém um grupo carboxila e outro que contém um grupo hidroxila. No caso das lactonas, que são ésteres cíclicos, essa hidrólise resulta em um único composto bifuncionalizado, oriundo da abertura do anel. No esquema é mostrada uma lactona que sofre hidrólise e resulta em um produto bifuncionalizado de fórmula molecular C5H10O3. Então ele deu aqui pra gente. Tem uma informação importantíssima, então ele descreve algumas coisas pra gente que a gente já tinha conhecimento, né? Então a gente sabe que um éster, quando sofre hidrólise, ele vai formar um ácido carboxílico, porque tem o grupo carboxila na ponta, e um álcool, porque tem um grupo hidroxila, ok? Mais uma informação nova que talvez você não saiba é justamente quando eu tenho um éster cíclico, que ele chamou aqui de lactona. Ele falou pra gente, e aqui é a sacada do exercício, que quando eu faço uma hidrólise num éster cíclico, eu gero um único composto que é bifuncionalizado, ou seja, que vai ter essas duas funções orgânicas. E vai acontecer a abertura do anel, ok? Então aqui a gente vai ter que saber onde que ocorre essa abertura do anel. Lembrando que quando a gente faz hidrólise de um éster, né, coloca ele para reagir com água em meio ácido, é justamente na ligação entre o C-O e o outro oxigênio que ocorre essa quebra, ok? Bom, vamos lá então. Ele fala assim: desenha a estrutura química em grafia bastão do produto da reação. Ele quer a fórmula de bastão do produto. Vamos lá, se a gente faz o desenho, ele quer o produto, lembra que é um único produto. Acontece isso daqui. Então, olha só, se eu quebro aqui a minha ligação, eu tenho aqui numa ponta o meu ácido carboxílico, que é o que a gente observa aqui, e na outra ponta eu vou ter o meu álcool, o meu OH, ok? Lembra que, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui também tem 5 carbonos, ok? Importante aí a gente conseguir transpor o que a gente observa em cadeias abertas para cadeias fechadas também. Então, esse daqui é o produto, era isso que ele queria, beleza? Letra B agora. Quais são os nomes das funções presentes no produto? Então, vamos lá. Como eu já falei, nós temos aqui duas funções, ele quer o nome delas. Eu tenho numa ponta a função ácido carboxílico, porque aqui a carboxila está na ponta, e na outra ponta a função álcool, porque eu tenho uma hidroxila num carbono saturado. E por fim, letra C. Forneça o nome do produto segundo as regras da IUPAC. Ele quer o nome desse nosso produto aqui. Vamos lá. Nós temos duas funções orgânicas. Quem tem prioridade? O nosso ácido. Então, aqui que tem que ser o carbono 1. Se aqui é o carbono 1, eu não preciso falar que é o carbono 1, porque já fica subentendido que o ácido vem no carbono 1, né? A função ácido carboxílico. Assim, a função álcool está no carbono 5. Lembra que quando o álcool é um radical, ele é o radical hidroxi. Assim, a gente vai nomear essa estrutura aqui como sendo ácido 5-hidroxipentanoico, ok? Vamos lá, próximo exercício agora. Exercício número 17 dos contextualizados. Um dos parâmetros que caracterizam a qualidade de manteigas industriais é o teor de ácidos carboxílicos presentes, o qual pode ser determinado de maneira indireta a partir da reação desses ácidos com etanol, levando aos ésteres correspondentes. Uma amostra de manteiga foi submetida a essa análise e a porcentagem dos ésteres produzidos foi quantificada, estando o resultado ilustrado no diagrama a seguir. Então, cuidado, tá? Porque, ó, ele fala de teor de ácido carboxílico, mas esse gráfico aqui de pizza tá me falando de ésteres, ok? Vamos ver o que ele quer. Ele fala, o ácido carboxílico presente em maior quantidade na amostra analisada é o...
Se você não se atenta para o fato de que ele pergunta do ácido, mas te dá o éster, você pode fazer uma interpretação errada desse gráfico aqui. Vamos pegar uma informação importantíssima no texto, tá? Ele fala para a gente o seguinte, ele fala que eu vou pegar os ácidos e reagir sempre com o etanol, levando à formação dos ésteres. Então, todos esses ésteres aqui reagiram, foram formados a partir de um ácido com etanol. E ele quer saber o ácido em maior quantidade. Sabendo disso, o que a gente pode entender aqui? A gente vai analisar justamente qual que tem maior quantidade, né? O éster com maior quantidade aqui é justamente esse C8H16O2. Cuidado, ele não veio do ácido octanoico, ok? O que a gente tem que lembrar? Esse éster com 8 carbonos, lembra que para formar um éster eu preciso de um ácido e de um álcool. O nosso álcool contribuiu para essa fórmula molecular com 2 carbonos, porque veio do etanol. Assim, se eu quero considerar o ácido, eu tenho que desconsiderar 2 carbonos aqui. Se eu tiro 2 carbonos, eu tenho um C6. Um ácido carboxílico com 6 carbonos é um ácido hexanoico. Assim, das opções, a gente já sabe que é a letra E, ok? Então, esse é o raciocínio. Caso você quisesse ver isso numa reação, o que você teria que fazer? Você pegaria esse daqui, esse éster, lembrando que ele tem que ter aqui um pedaço que veio do etanol, e desenharia a reação de hidrólise. Olha só, esse é o C8H16O2. Por que tem que ser apenas esse éster? Porque eu sei que esse pedaço aqui veio do etanol. Assim, na hora que eu fizer a hidrólise, eu vou formar etanol, que é o que eu tenho aqui. O resto que sobrou, que tem 6 carbonos, é justamente o ácido hexanoico, ok? Então, cuidado aqui, tá? Uma coisa é o que ele te dá, outra é o que ele pede, tá? É muito comum ter essas divergências em exercícios. Se a gente não tiver um olhar atento, a gente perde uma questão por bobeira, beleza? Então, aqui a alternativa E é a correta. Vamos agora para o exercício de aprofundamento número 22. Fala o seguinte. O politereftalato de etileno, PET, é um dos poliésteres mais utilizados atualmente. Sua obtenção industrial é baseada na transesterificação do tereftalato de dimetila com 1,2-etanodiol, na presença de um catalisador. A reação é realizada em 2 etapas, envolvendo diferentes temperaturas, como mostra o esquema a seguir. Então, aqui é um exercício um pouco mais elaborado, tá? Mas é muito comum quando a reação é mais elaborada que ele te conte e te ensine a fazer a reação antes de você ter que aplicar esse conceito. Então, vamos analisar aqui, ó. Ele tem aqui, ó, o tereftalato de dimetila, ok? Que é um éster, ok? No caso aqui eu tenho um diéster, e ele vai reagir com um diol, ok? Formando aqui essa estrutura, que é o tereftalato de bis-2-hidroxietila. E aqui eu tenho um álcool. Preste atenção. Essa reação aqui que ele fala é o que a gente chama de uma reação de transesterificação, tá certo? É justamente aqui, eu tenho um éster que vai virar outro éster, que é esse daqui. Qual que é a diferença aqui de um para outro? Essa ponta aqui vai ter, além de ter as funções extra, ela vai ter a função álcool aqui e aqui. E aí, na hora que eu formar, eu vou ter um álcool, né? Esse aqui é um diol que está virando um outro álcool. Aqui é um metanol, no caso desse exercício, tá? E aí, o que vai acontecer? Esse composto aqui, ele vai se polimerizar. Então, ele vai se ligar com ele mesmo várias vezes, por isso do N aqui embaixo, formando uma cadeia bem grande aqui. Então, ele te ensinou a fazer isso. O que a gente vai fazer agora nos outros exercícios, no que ele pede, é olhar para esse modelo e aplicar para o que ele pediu, tá? Então, só a gente conseguir observar aqui. Lembrando que, se você prestar atenção, o diol que está aqui, ele vai entrar nas pontas, ele vai trocar de lugar com o álcool que deu origem a esse tereftalato de dimetila. Então, ó, dimetila formou dois compostos, né, duas moléculas de metanol. Aí o etanodiol entrou aqui para formar esse nosso composto, ok? Vamos lá, então. Letra A. A exemplo do que foi mostrado para a síntese do PET, o Codel é um polímero comercial obtido a partir do tereftalato de dimetila e de 1-diol. Represente a estrutura
química do referido diol, utilizando a notação em bastão. Então, ó, ele te deu aqui já o polímero, né, o codel, e te pergunta aqui qual que é o diol que deu origem a esse polímero. Vamos lá. Ele falou que eu também usei o tereftalato de dimetila. Se a gente olhar o nosso exemplo anterior que ele deu, eu tenho justamente um composto que, ao invés de ter esse pedaço aqui, era só uma metila, tá? Então, se eu quero saber o diol que deu origem para ele, eu tenho que voltar, né, no raciocínio. Assim, eu vou ter que fazer uma hidrólise desse composto. Perceba aqui que ele é um poliéster, ó, tem um éster aqui, e esse O vai estar ligado a um pedaço de cadeia que começa novamente aqui. Então, eu tenho novamente um éster aqui na ponta e assim vai. O que eu vou fazer? Eu vou quebrar a minha cadeia exatamente aqui onde aconteceu, né, a transesterificação. Isso daqui, se eu olhasse no outro exemplo, era justamente o diol que daria origem. Então, é só eu pegar esse pedaço da cadeia e fazer ele voltar a ser um álcool, ou seja, colocar um OH aqui e um OH aqui. O diol que dá origem a esse polímero é justamente esse daqui, ok? Então, eu tenho aqui, ele não pede o nome, tá? Mas a gente tem aqui o nosso diol. Perceba aqui, ó, tá aqui, ó, posição 1, posição 4, tá? Nos dois extremos, é o que a gente observa aqui. OH aqui, OH aqui. A diferença no outro é que ele fez com um 1,2-etanodiol, tá? Aqui a gente está fazendo com um outro diol, que é o ciclohexano 1,4-diol, tá certo? Vamos lá, então. Era só isso a letra A. Letra B agora. Vamos ver aqui, ó. Ele te dá mais um pedacinho do texto. Ele fala assim: o tereftalato de dimetila pode ser obtido por meio da reação entre o ácido tereftálico, ácido 1,4-benzeno dicarboxílico, e o metanol, em condições de reação adequadas. Considerando que todas as reações ocorreram com conversão total dos reagentes, responda. Letra B. Que tipo de reação foi utilizado na síntese do tereftalato de dimetila? Olha só o que ele falou para a gente. Ele quer o nome da reação. Ele falou que eu reagi ácido tereftálico, que é um ácido carboxílico, com metanol, que é um álcool. Ácido com álcool, como que chama essa reação? Chama reação de esterificação. Ácido com álcool forma um éster. Se você olhar na estrutura do tereftalato de dimetila, você vai ver que ele é um éster. Então, foi uma reação de esterificação que aconteceu. Letra C agora. Quantos mols de ácido tereftálico são necessários para a obtenção de 3 mols de tereftalato de bis 2-hidroxietila? Se a gente olhar a proporção na reação anterior, na que ele deu de modelo para a gente, o que a gente tem? A gente tem que eu uso uma molécula de ácido para formar uma molécula do meu éster, né, desse tereftalato de bis 2-hidroxietila. Então, é 1 para 1. Ou seja, se eu uso 1 mol de um, eu gero 1 mol do outro. Como eu tenho 3 mols desse tereftalato, eu vou precisar, consequentemente, de 3 mols de ácido tereftálico, ok? Cada mol do ácido vira 1 mol do éster. E por fim, a letra D. Caso fosse usado o tereftalato de diisopropila na primeira etapa da obtenção do PET, qual seria o nome do álcool obtido como subproduto nessa etapa? Olha só, se ele falou que o tereftalato de dimetila, ok, foi formado a partir do metanol, tanto é que na hora que a gente observa a reação anterior, como eu falei para vocês, eu tenho que o tereftalato de dimetila forma um metanol, ok? Se eu fosse enxergar o álcool, o nome usual para metanol seria álcool metílico. Consequentemente, quando eu observo aqui, se fosse usado tereftalato de diisopropila, eu tenho o álcool isopropílico, ok? No caso, o nome oficial do álcool isopropílico, né, tá aqui, o nome, né, diisopropila. Esse daqui é o álcool isopropílico, mas o nome oficial dele é propan-2-ol, ok? Ele quer o nome desse álcool, então é bacana que você coloque o nome e o PAC dele. Justamente porque no carbono 2, que é esse daqui do meio, eu tenho um OH. Então, tá aqui, ó, 1, 2, 3. Propan-2-ol. É um exercício de nível difícil,
mas que se você tem um conhecimento básico e consegue fazer esse raciocínio de enxergar um padrão na reação que ele te deu e transpor esse padrão, você consegue fazer isso. É muito comum em exercício de segunda fase, exercício também tipo FUVEST, Unicamp, Unesp, eles te trazerem algumas coisas que você talvez nunca tenha visto e te perguntar, mas eles te dão base para que você consiga fazer, ok? Agora a gente vai para o último exercício desta aula, que é o aprofundamento número 24, que fala o seguinte: o poliálcool vinílico é obtido pela hidrólise ácida do poliacetato de vinila. Observe a estrutura química do poliacetato de vinila. Então tá aqui. Ele fala: escreva a equação química completa e balanceada correspondente à reação de obtenção do poliálcool vinílico. Vamos lá. Ele pede pra gente a equação completa. Como que eu vou obter o poliálcool vinílico? Ele te falou aqui na primeira linha. É obtido pela hidrólise ácida do poliacetato de vinila. Hidrólise ácida. Vamos ver qual a função que eu tenho aqui. Eu tenho uma função éster. Essa função éster, na hora que sofrer hidrólise ácida, vai quebrar justamente aqui, ó. E vai formar essa parte da cadeia e essa outra parte. Lembra que a parte que tem o C-O vai ser o que vai gerar o ácido e a outra parte vai gerar o álcool. Olha o que a gente vai ter aqui. Quando eu fizer a reação disso, do poliacetato de vinila, com água, vai formar o meu álcool, né? Aqui eu tenho um poliálcool vinílico e o meu ácido. Por que N? Vamos lá. Se eu tenho N moléculas do éster, para cada molécula dessa, né, para cada trecho desse, eu preciso de uma água. Então, eu tenho N, preciso de N águas. Para cada trecho desse, eu gero um ácido. Então, se eu tenho N trechos, N ácidos. E mesma coisa do álcool. Se eu tenho N trechos, vou formar N trechos do poliálcool. Ok? Então, aqui é a transformação. Eu tenho o meu poliacetato de vinila se transformando no poliálcool vinílico e no meu ácido carboxílico aqui. Agora, a segunda parte da pergunta. Aponte entre os dois polímeros citados aquele que apresenta maior solubilidade em água. Em seguida, justifique sua resposta. Quais são os dois polímeros que ele falou? O poliacetato de vinila e o poliálcool vinílico. Como que eu vou saber qual que é mais solúvel em água? Aquele que interage melhor com a água, ou seja, aqui eu tenho uma função éster, aqui eu tenho uma função álcool. Como a gente já estudou, a função álcool interage mais com a água porque é capaz de formar ligações de hidrogênio. Assim, o polímero que é mais solúvel em água é o poliálcool vinílico, ok? Justamente por conta dessas ligações de hidrogênio que ocorre aqui entre esse hidrogênio daqui com o O da água, entre o O daqui do meu álcool com os Hs da água. E, consequentemente, isso vai aumentar a solubilidade desse polímero. Ok? Fechamos aqui a nossa aula de exercícios sobre ésteres. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.